Bom dia, galera. Samuel do canal Barato Louco. Estamos aqui novamente e o Barato Louco de hoje é como conviver com um dependente químico. Nós já falamos em vídeo anterior que dependência química é uma doença. Só que ela é uma doença física, né? Uma doença física grave, né? Dizem que o alcoolismo é a terceira doença que mais mata, perdendo somente para o câncer e para as doenças cardíacas. Eu, pessoalmente, eu não concordo com isso, e por uma razão muito simples. Eu já falei para vocês que eu tive um câncer no céu da boca, e esse câncer ele foi causado pelo uso abusivo de álcool e tabaco. Duas drogas ilícitas, né? Que, embora sejam ilícitas, não deixam de ser droga e causar sérios danos, né, ao nosso organismo. O álcool está muito longe de ser uma droga leve, pelo contrário. E além desse lado físico, né, as drogas elas vão afetar também o nosso lado emocional, né? O dependente, ele tem um humor muito variável, né? Ora, ele está extremamente alegre, eufórico, né? Aquela coisa da festa, né? Conforme a droga vai saindo do organismo, ele começa a ficar deprimido, triste. É uma doença espiritual também, né? Mexe com o nosso lado espiritual, a forma com que a gente se relaciona. E por que não dizer que é também uma doença financeira? Não dá hoje para você, né, se manter dentro do vício sem ter um custo alto para isso. Então, muitas vezes, nós deixamos de fazer muitas coisas para poder manter o vício. E se a gente, né, põe na ponta do lápis o que se gasta para manter o vício, a gente vê que num período de tempo relativamente curto, a gente conseguia comprar carro, apartamento, fazer belas viagens, né? Muita coisa que foi tudo jogado na lata do lixo com droga. Mas vamos pegar, né, mais do foco do tema de hoje, né? Que é como se relacionar com o dependente alcoólico. Eu fiz essa introdução para a gente poder perceber a gravidade da coisa. Porque nós, na realidade, não estamos no nosso normal. Nós estamos alterados em todos os pontos, todos os fatores da nossa vida. Nós saímos daquela linha da normalidade e variamos entre a euforia, né, quando a gente está lá em cima, e a depressão. E a crítica é uma coisa muito delicada. Eu gosto muito desse autor que eu já falei para vocês, o Samuel, o herói. E ele diz aqui, ó, até separei o trecho. Se você quer triunfar na vida, não critique ninguém. Quem critica os demais é débil, enquanto que se autocritica de instante em instante é um colosso. A crítica é inútil, porque fere o orgulho alheio e provoca resistência da vítima, que procura então
auto-justificar-se. A crítica produz uma reação inevitável contra o seu próprio autor, que se quer verdadeiramente triunfar, escute esse conselho, não critique ninguém. Aqui ele está se referindo a pessoas normais, né? Calcula ao dependente químico. Quando nós recebemos essa crítica, normalmente nós reagimos de uma forma assim, muito negativa, né? A gente não aceita. Até pelaquela razão da idolatria. Então, a gente tem que ter muita paciência, né? E ir procurando, como se diz no dito popular, comer o mingau pela borda, nunca bater de frente. Deixa a pessoa estar no estado mais próximo da linha da normalidade. Conversa com calma, procure mostrar as situações sem uma crítica direta. Porque realmente é complicado. E enquanto a pessoa não se convencer que tem um problema, nada adianta. Eu, pessoalmente, sou extremamente contra essas internações compulsórias, por uma razão muito simples, né? Na primeira oportunidade, a hora que a pessoa sair da clínica, ela vai procurar um boteco, vai procurar uma biqueira. Na primeira contrariedade que ela encontrar na vida, ela vai correr para sua droga de predileção sem a menor formalidade. Então, pessoal, a única coisa que funciona, né, é amor e paciência, mas um amor responsável, sem cair naquelas chantagens, né? Sem financiar o uso de droga, né? Sem dar maior facilitação. Porque muitas vezes, principalmente os familiares querendo ajudar, acabam empurrando mais a pessoa para o vício. Mas isso nós vamos falar com mais calma no próximo vídeo. Então, galera, aí fica a dica, né? Muita paciência, não critique diretamente. Vamos procurar contornar sempre a situação. E é isso aí. A gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção. Na próxima segunda-feira vamos estar postando novamente. E aquele kit básico do YouTube, né? Gostou? Dá um like, compartilha, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante o canal estar tendo mais visibilidade, uma melhor posição dentro do YouTube. Muito obrigado, até a próxima semana.